Olá, caros amigos do Rebu, estamos começando aqui mais um 10 minutos de Rebu e hoje com um tema especial, onde a gente vai trazer aqui para vocês 5 livros para as crianças, né? Na verdade, eu trouxe aqui 5 livros e eu vou falar para vocês sobre esses livros aqui para as crianças, mas sendo que um desses livros aqui eu tenho uma certa crítica a fazer sobre ele, que é o livro que eu vou mostrar para vocês por último. Antes da gente começar esse vídeo, faz o seguinte, dá uma curtida aí, se inscreve no nosso canal para você ter mais dicas dessas aí sobre literatura, sobre listas literárias. Bem, a gente vai começar aqui então com um livro muito interessante, que é um livro escrito, um livro infantil, né, escrito aqui, uma adaptação de uma história popular, pelo Antônio Gramsci, isso mesmo, aquele teórico do marxismo cultural que muita gente conhece e muita gente critica sem conhecer, escreveu em 1930 um livro bastante interessante, que é um livro infantil. Ele é lançado aqui pelo selo de literatura infantil da Boitempo, a Boitatá, e esse livro aqui se chama O Rato e a Montanha, né? Esse livro aqui, O Rato e a Montanha, então ele conta a história de um ratinho que roubou o leite de um bebê, mas aí depois ele se arrepende e ele vai até a montanha buscar mais leite com a cabra. Mas o que parecia aí ser uma tarefa muito fácil acaba se tornando uma grande dificuldade, e o ratinho ele precisa da ajuda de toda a comunidade para enfrentar aí o ambiente hostil da montanha. Então é uma história aí, como as ideias do Gramsci, que estão mais voltadas para a ideia de coletivo e ideia de coletividade. O livro é bem legal, né? Ele é uma história bem infantil mesmo, para criancinhas pequenas. Ele é um livro muito bem feito, né? Com ilustrações bem legais aí, certo? E é engraçado que eu acabei comprando esse livro por engano. Eu queria comprar alguma coisa do Gramsci para ler, e aí eu vi que esse livro, né? Ele era um livro bem pequenininho, ele tinha poucas páginas, mas eu acabei me tocando que era um livro infantil. No entanto, a compra ela foi bastante interessante, né? Porque é um livrinho aí infantil, bem bonitinho, bem legal para você ter na estante. E a gente, como professor, nunca sabe que horas, né, a gente vai precisar ter um livro bacana desses aqui à mão. Outro livro aqui que eu venho indicar para vocês, né, é esse livro aqui, O Alfaiate Valente, certo? Que foi escrito, né, foi compilado aqui uma história que era, né, dos irmãos Grimm, foi compilado aqui pela Arnica Estrel e tem as ilustrações, que é o forte desse livro aqui, lindíssimo, de Olga Dugina e Andrei Dugin, né, que parece aí que são ilustradores holandeses. Esse livro aqui é bem legal, ele tem aquela história clássica do alfaiate valente, né, que ele faz, né, uma roupa para o rei, mas e aí depois tem um gigante que quer comer pessoas e tudo mais. E o mais legal desse livro, como eu falei para vocês, eu comprei esse livro por causa disso, são as ilustrações, né, de um caráter aqui meio surrealista, trazendo aí imagens lindas, né, e muito belas, que compõem aí o cenário da história, com uma historinha que é muito fácil de ler, né, sendo um livro aí bem para criancinha, um livro bem infantil. Agora, trazendo um pouco de Brasil aí para a nossa lista de hoje, eu tenho aqui primeiro um livro que foi escrito pela Jarid Arraes, chamado As Lendas de Dandara, né? Esse livro aqui é um livro infantil bem legal, escrito, né, por essa mulher aí negra brasileira. Tem, né, uma literatura, uma quantidade de livros escritos bastante grandes, e nessa versão aqui infantil ela é mais já infanto-juvenil, né, porque ela já tem muito mais coisas escritas e muito menos ilustrações, mas ilustrações bem legais e, óbvio, né, mais coisas interessantes já para uma adolescência, uma galera aí mais para pré-adolescência dos 10, 11, 12 anos, que conta a história de Dandara dos Palmares, que nada mais, nada menos era do que essa mulher negra que resistiu à invasão do Quilombo
dos Palmares junto com seu companheiro, o famoso Zumbi dos Palmares. Então, um livro que trata aqui de bastante aventura, né, de bastante coisa legal. Esse livro aqui, na verdade, ele não é meu, né, ele é da Silvia, a minha companheira, mas eu peguei aqui, obviamente, emprestado esse livro para mostrar aqui para vocês nessa edição do Rebu de Dia das Crianças. Outro livro bacana, também desse caráter aí mais infanto-juvenil, não com muitas ilustrações, mas com algumas ilustrações ainda, é esse livro que já fez parte da série Vagalume e que hoje ele é lançado aí pela editora Global, mas ainda pode ser considerado um clássico da edição, né, da coleção Vagalume, O Rapto do Garoto de Ouro, né? Esse aqui conta a história de assim como todas as histórias do Marcos Rey, como a gente já fez aqui, por exemplo, Gincana da Morte, né, no nosso especial da série Vagalume. Vou colocar aqui o card para vocês. A gente vai ter aqui uma história que ela se passa, né, nos recantos aí do bairro do Bexiga, um bairro tradicional aqui de São Paulo, e fala da história de um menino que era um astro do rock, que foi raptado, e a única pista que se tem sobre esse rapto é uma agenda que o Garoto de Ouro ele possuía e ele possui. Terminando aqui a nossa lista, vou trazer para vocês um livro que eu vou fazer uma crítica sobre ele, né, que é da editora Peirópolis, de uma coleção chamada Série Clássicos em HQ. E a gente vai ter aqui a Divina Comédia do Dante Alighieri, transformada em HQ, lindamente transformada em HQ, né, obedecendo aí de alguma forma uma estética de desenhos mais ou menos do período, né, do autor, que é o período do Renascimento, entre o Renascimento e a Idade Média, né, com várias figuras bastante coloridas e interessantes. No entanto, né, a crítica que eu faço é que a HQ ela é uma reprodução direta e literal de uma tradução mais apegada ao livro original. Ou seja, você vai colocar isso aqui na mão de uma criança para ela ler e ela não vai entender porra nenhuma, né? Porque o livro ele tem uma linguagem difícil demais. Que eu mesmo, como adulto, comecei a ler aqui a história, né? Eu li, obviamente, o HQ até o final, mas eu comecei a ler a história aos poucos e ela é uma história difícil de ler. Ela não é uma história fácil de ler porque ela está escrita com uma tradução muito próxima àquilo que é o livro original, ou seja, ele não tem adaptação nenhuma do texto, né? Ele só tem uma adaptação das ilustrações aqui dessa obra do Dante Alighieri, que é a Divina Comédia. Para você que tem filho, para você que tem sobrinho, para você que tem criança em casa e até para você que dá aula, essas foram as nossas preciosas dicas de quadrinhos, certo? E lembrando, batendo 500 seguidores, a gente vai sortear um quadrinho aqui no nosso canal. Mais uma vez reiterando, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de seguir o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.